Olá, nesse vídeo eu vou dar uma dica muito importante para você que é turista, vem passear nos Estados Unidos, mas também, ou principalmente, para você que quer mudar para cá. Você sabe que algumas coisas a gente aprende nos livros, né? E outras com a vida. E eu vou te contar o que eu aprendi em 12 anos vivendo na América sobre um traço da cultura americana que é muito diferente da brasileira. Então eu sei que algumas pessoas vão concordar comigo, acho que a maioria até vai concordar comigo, né? Mas como isso não é uma teoria científica comprovada, talvez alguns de vocês tenham vivido experiências diferentes. E o que eu quero te dizer é que, por contraditório que pareça, no país da liberdade, que é os Estados Unidos, aqui não é bem visto, né, a argumentação. E aí você assusta, mas como assim, Ricardo? Não pode argumentar nos Estados Unidos? Então, deixa eu começar te explicando com um exemplo, né? Muitos de vocês já viveram situações como essa. Olha, você procura alguma autoridade pública, algum agente do governo, por exemplo, e chega lá, vou dar um exemplo, ele te pede 3 comprovantes de endereço, mas você acabou de chegar, está hospedado na casa de um amigo, você não tem 3 comprovantes de endereço no teu nome. Alguns agentes públicos te recusam a prestação do serviço por falta desses documentos. E não adianta você argumentar, explicar, mas eu estou na casa do meu amigo, eu ainda não tenho, né? Eles simplesmente recusam. E o brasileiro, ele tem uma cultura de argumentar, tentar mostrar por que não tem, etc. Aqui nos Estados Unidos, né, geralmente essa insistência, essa argumentação, ela é mal vista. Ela costuma irritar, né, o seu interlocutor e levar a conversa para um nível mais hostil. Tanto é que, se você procurar na definição da maioria dos dicionários, a palavra arguir, né, que é argumentação, vai ser geralmente definido como uma conversa hostil ou com uma conversa com raiva, né? Isso vai estar lá definido. Normalmente a palavra discuss, né, ou discussão, que a gente no Brasil acha que sim, seria um nível mais, discussão mais brava, tal, aqui é uma palavra neutra, né? Então muitas vezes você procura uma pessoa, um advogado, para discuss o seu caso. E uma pessoa que está arguindo com a outra, né, ela entende que ela está brigando com a outra. Mas a essência do que eu quero te dizer é o seguinte: não importa tanto as palavras, nem discuss, nem arguir, importa mais a sua atitude frente a qualquer americano, né, que tem que te ouvir para te conceder aí algum privilégio ou algum benefício, como por exemplo lá, carteira de trânsito, ou então até entrada no parque. Vocês já devem ter visto, por exemplo, áreas do parque fechada, né? Você pede para entrar, para sentar, para descansar, fala não, a área está fechada. Você já pode ter acontecido com você ir num restaurante faltando 10 minutos para fechar, 5 minutos para fechar, o hostess diz para você que não vai deixar entrar, né, porque já está fechada a cozinha. Não adianta argumentar, não adianta. Você tem pouquíssimas chances de conseguir reverter a decisão e, pior, quanto mais você insistir, mais o americano vai achar que você é uma pessoa problemática, ou seja, que você é um troublemaker. E você acha que eu aprendi isso rapidamente aqui na América? Não, eu vou te falar, olha, eu demorei uns 3 anos. No início eu até achava que era algum tipo de preconceito contra o imigrante, que era algum problema com o meu sotaque, né, ou com o meu idioma, que não era fluente na ocasião. Só depois eu entendi que esse comportamento estava ligado a um estigma dos americanos de pensarem dentro da caixa, ou de agirem by the book. Você já ouviu isso? Que é um comportamento, né, rígido, pouco flexível, de seguir estritamente os procedimentos e as regras. E cada pessoa, cada agente público, tem uma interpretação da regra. Então ele segue dentro do rigor que ele mesmo interpreta as regras. E aí, olha, só depois que eu entendi isso, né, é que eu comecei a engolir sapos com mais facilidade, porque antes me irritava, né, achar que eu estava certo, não estava tendo sucesso num pleito público, no trato com uma agência de governo, que fosse algum tipo de discriminação, mas não, né? Eles são assim, inclusive com os americanos. São inflexíveis, né, e agem no estrito rigor que eles acham da lei.
E eu já dei vários exemplos que você deve ter vivido, né? Mas vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu já tinha uns 4, 5 anos de América. Tinha um sócio na Innovari que tinha uma participação pequena, 10% da Innovari. E ele era a pessoa que aplicava para as licenças no condado, que é a prefeitura. Na época eu tinha 75, 80 casas mais ou menos, então eu tinha 80 licenças das casas, que é um papel escrito o endereço da casa lá da Vacation Home e da Innovari Homes. Esse meu sócio saiu da empresa e 3, 4 meses depois eu recebo uma carta da prefeitura dizendo que as minhas licenças estavam todas inválidas ou canceladas e eu devia reaplicar para as licenças. Eu fui checar na pasta e estavam todas lá as licenças e as datas de validade com as datas dentro da lei. Fui até o condado, né, conversar com o responsável lá na época pela tesouraria da prefeitura, um cara importante, um cargo importante. E ele me explicou o seguinte, falou, olha, com a saída do teu sócio, que foi ele que fez o pedido das licenças, as licenças perderam o valor, você acredita? E eu argumentava com ele, se elas não perderam o valor, olha aqui a licença, lê aqui para mim, olha, licença tal, endereço tal, data de validade tal. Quem estava certo? Eu, que tinha uma licença impressa com a data de validade ainda, né, dentro do limite de expiração, ou ele que argumentava comigo que porque meu sócio tinha saído e é ele que tinha feito a aplicação, as 75 licenças tinham expiradas. Eu fiquei quase 1 hora ali argumentando com ele. Eu só parei quando eu vi que ele estava muito irritado comigo. Então, nesse dia, eu engoli 75 sapos de $30, para você ter uma ideia. Deu quase aí $2.300, mesmo achando que eu estava certo. Eu refiz do jeito que ele queria e aí ele me deu a licença. Alguns meses depois, assim, né, ele ainda comentou com o Guilherme, né, da Talent. Falou, olha, o Ricardo é um cara muito preparado, muito competente, mas ele é muito teimoso, ele argumenta muito. E aí eu vi que isso não era uma coisa, né, assim tão bem vista aqui. Então aprendi com essa lição. Aliás, hoje eu tenho uma relação ótima, né? Ele até subiu de cargo, ele é o tesoureiro nacional, ele é o tesoureiro geral do condado. E a gente, quando se encontra, até ri, né, dessa passagem. Mas eu quis gravar esse vídeo e contar essa história porque isso pode evitar para você um monte de problema bobo. Entenda que o americano ele é assim, ele é inflexível, ele é by the book, ele tem poder discricionário, procura acatar, né, tudo que eles disserem se for razoável. Em alguns casos, se você vai numa repartição pública muito grande, já aconteceu comigo inclusive, é como você ir num guichê, o funcionário público te recusar um pleito, como aquele do exemplo que eu dei, né, do comprovante de endereço, você volta, pega outra senha, vai em outro guichê e o outro funcionário aceita, né, o teu pleito, te dá uma carteira de motorista, te dá uma documentação tal. Isso acontece muito aqui. Então, evita argumentar, porque argumentar aqui é visto de uma forma negativa, de uma forma hostil. Isso vai te poupar aborrecimento, vai te poupar rótulos e vai te poupar inimizades. Então é isso, esse é um dos erros. Vou fazer outros vídeos, né? Um inclusive compilando aí os principais erros que os brasileiros cometem aqui nos Estados Unidos, porque o meu objetivo é te ajudar, quero que você tenha uma adaptação rápida, né, e suave aqui na América, tá legal? Então é isso aí, se você quer ver esse vídeo dos erros, né, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho e aí o YouTube te avisa quando eu lançar o vídeo. Até mais!